Relato 01. A fúria invisível do corredor. Era um dia comum, desses que parecem calmos demais. A luz do entardecer invadia a sala da nossa casa com uma tranquilidade enganosa. Estávamos todos reunidos, distraídos em nossas próprias rotinas. Meu irmão mais velho e eu rolávamos pelas redes sociais, alheios ao mundo. Minha mãe, de 44 anos, e meu primo, de 18, assistiam televisão com meu irmão mais novo, de apenas 6 anos, que havia acabado de acordar. No quarto, o pai dele, meu padrasto, estava isolado, também mexendo no celular. A casa estava em silêncio. Apenas o som da televisão preenchia o ambiente. No corredor, um rack de madeira com rodinhas gastas permanecia imóvel, encostado na parede, como sempre esteve. Nada indicava o que estava por vir. De repente, meu irmãozinho se levantou para ir até o quarto encontrar o pai. Ele caminhou tranquilo até o corredor e foi aí que tudo mudou. Sem qualquer aviso, o rack se moveu sozinho. Com um estalo seco de madeira e um ranger metálico das rodinhas, ele avançou violentamente na direção da porta do quarto, como se algo invisível o tivesse empurrado com fúria. O móvel deslizou com força, bloqueando o caminho do menino e o assustando. "Mamãe!" ele gritou, paralisado. O tempo pareceu parar. Todos nós na sala nos viramos, congelados pelo choque. Olhamos para o rack parado, ainda tremendo levemente, como se algo o tivesse largado ali segundos antes. "Tá repreendido em nome de Jesus!" gritamos em coro, a voz saindo firme do medo. A atmosfera da casa havia mudado. Era como se uma presença invisível e hostil estivesse ali, tentando impor sua vontade. A energia era opressora, sufocante, pesada. Levantei devagar, sentindo o ar quase me empurrar para trás. Caminhei até o rack e o empurrei de volta para o lugar. Ele parecia mais pesado do que o normal, como se algo ainda o segurasse. Mas ele cedeu. A paz, aos poucos, se arrastou de volta para o ambiente. Mas aquilo não era novo para nós. Não era a primeira vez. Desde o dia em que meu padrasto, num momento de fúria inexplicável, xingou violentamente uma Bíblia, depois a rasgou e a queimou, coisas estranhas começaram a acontecer. Não era frequente, mas quando acontecia, era intenso, como se algo impuro tivesse sido despertado naquele ato. Outra noite, estávamos todos na mesma cama, minha mãe, meu irmão mais velho e eu. O padrasto tinha saído, ironicamente, para a igreja. Era tarde e a casa mergulhava na escuridão. Foi quando começou. Primeiro, o som arrastado de chinelos pelo chão, como se alguém caminasse lentamente pelos corredores. Depois, as portas bateram com violência, uma após a outra, como se algo estivesse furioso tentando nos alcançar. O ambiente ficou gélido e o silêncio deu lugar a uma presença invisível, mas perceptível em cada fio de cabelo arrepiado. Minha mãe, com a voz firme e sem hesitar, se levantou e declarou em alto e bom som: "Nós não temos medo de você. Está repreendido em nome de Jesus. Você não tem força nenhuma aqui perante a Deus." E então, tudo parou. O silêncio voltou, como se a própria casa tivesse soltado um suspiro. A atmosfera se limpou. E com ela, nosso medo. Hoje sei que não estou sozinho. Aquilo que nos ataca não tem força quando há fé. E embora essas manifestações ainda nos assombrem de tempos em tempos, carrego comigo a certeza de que Deus é maior que qualquer escuridão. Relato 02. O sorriso de Vitória. Quando era criança, trabalhei durante um bom tempo em cemitérios, não por escolha, mas por necessidade. Era na época de finados que o serviço aparecia em peso: lavar, pintar túmulos, limpar placas. Com o pouco que ganhava, eu comprava velas para revender aos visitantes. Era assim que ajudava em casa.
Naquele ano específico, o calor era seco e o cemitério parecia ainda mais silencioso do que o normal. Havia algo estranho no ar. Enquanto esfregava a lápide de uma sepultura antiga, percebi uma menina me observando de longe. Ela devia ter a minha idade, talvez 7 ou 8 anos. Usava um vestido azul claro com babadinhos brancos. Os cabelos castanhos lisos desciam até os ombros. E o rosto carregava um sorriso meigo, quase inocente demais. Ela não disse uma palavra, apenas levantou a mão e acenou com delicadeza antes de correr para trás de um dos túmulos. No dia seguinte, lá estava ela novamente. Mesma hora, mesmo vestido, mesmo sorriso. E novamente o mesmo gesto silencioso, o aceno e a fuga súbita. Dessa vez, algo me incomodou. Aquela roupa era exatamente a mesma do dia anterior. Em um lugar como aquele era comum se sujar. Que mãe deixaria a filha vestir a mesma roupa para visitar um cemitério 2 vezes seguidas? Fiquei curioso e decidi segui-la. Corri entre os túmulos, desviando de cruzes e flores murchas, chamando por ela. Mas a menina sumiu como fumaça ao vento. Não havia como ter escapado tão rápido. Eu revirei o pequeno setor onde ela havia entrado, mas era como se ela nunca tivesse estado ali. O tempo passou e a memória daquele rosto gentil se apagou com os dias. Até que no ano seguinte, quando o sol alaranjado do final de tarde banhava o cemitério em tons quentes e melancólicos, uma senhora me chamou. "Você lava túmulos? Pode cuidar do da minha neta?" Perguntou com ternura. Concordei prontamente. Trabalho era trabalho. Mas quando cheguei à lápide, meus joelhos quase cederam. Ali, sobre a pedra fria, havia uma foto. Era ela, o mesmo rosto doce, o mesmo sorriso gentil. Vitória. O nome cravado abaixo me marcou para sempre. Ela havia falecido exatamente na semana de finados do ano anterior, justo nos dias em que a vi e acenei de volta. Fiquei paralisado por longos minutos. A senhora me olhava com carinho, como se esperasse alguma palavra minha. Mas eu apenas baixei a cabeça, engoli o medo e comecei a trabalhar. Não contei a ninguém. Tinha medo de perder o serviço, de parecer louco, mas nunca mais vi Vitória. Nunca mais. Só que até hoje, mais de 20 anos depois, ainda me lembro do seu rosto, do seu vestido azul e, principalmente, do seu sorriso. Relato 03, a última despedida. A morte de alguém que amamos é como um rasgo profundo na alma. Difícil de costurar e impossível de esquecer. Em 2021, minha avó faleceu. A mulher que me criou, que me ensinou a rezar, que me dava os conselhos mais simples e sábios, havia partido. O velório aconteceu em um espaço reservado no próprio cemitério. Era um salão pequeno, com paredes bege amareladas, cheio de flores frescas e lágrimas presas no ar. Naquela noite não consegui dormir, nem por um minuto. O luto era pesado. Fiquei de olhos abertos no escuro, sentindo um aperto no peito, como se parte de mim tivesse sido arrancada. Na manhã seguinte, o sol mal iluminava o céu quando chegamos para o enterro. O clima era frio, cinzento, o vento assoviava entre as árvores do cemitério como um lamento distante. Enquanto os homens começavam a fechar o caixão, me afastei um pouco das pessoas. As lágrimas caíam silenciosas no chão de terra batida. O nó na garganta era sufocante. Foi nesse momento que algo aconteceu. Ergui os olhos e olhei novamente para o caixão. E ali, ao lado dele, ela estava lá. Baixinha, magra, com os cabelos loiros curtos presos por 2 grampos, um de cada lado da cabeça, exatamente como sempre usava. Mas o que mais me chamou a atenção foram suas roupas, túnicas brancas leves, que pareciam brilhar sutilmente na penumbra da manhã nublada.
Minha avó estava de pé, calma, observando o próprio enterro. Fiquei paralisada. Um arrepio percorreu minha espinha. Meus olhos marejados pareciam trair a razão. Esfreguei o rosto, as pálpebras. Fechei e abri os olhos várias vezes. Quando olhei de novo para o caixão, ela havia desaparecido. Pensei que fosse alucinação do luto. Falei com alguns parentes. Ninguém mais viu nada, nem sequer algo parecido. Mas não foi só isso. Naquele mesmo dia, durante o enterro, vi a mesma figura novamente. Minha avó caminhava entre os túmulos, com passos suaves, como se o chão não pesasse para ela. Seu olhar estava sereno, o sorriso no rosto era discreto, quase imperceptível, mas cheio de paz. Ela não falou, não acenou, apenas caminhou, como se estivesse se despedindo. Até hoje, quando penso nisso, o corpo inteiro arrepia. Não sei se foi minha mente tentando me confortar ou se minha avó realmente quis estar presente, uma última vez, para que eu soubesse que ela ainda me via. E de alguma forma, talvez, ainda esteja por perto. Tópico 4. A Senhora do Véu Negro. Naquela época, tudo parecia mais silencioso, mais escuro. As ruas de terra mal iluminadas, as casas afastadas e o mato alto cercando a cidade criavam um cenário perfeito para o medo florescer. Eu tinha apenas 8 anos quando minha mãe me deu uma simples missão: comprar pão na mercearia. Mas havia um problema. O caminho passava bem em frente ao cemitério da cidade. Passei o dia inteiro arrastando o tempo. Brinquei, me escondi, inventei desculpas. Mas o sol foi caindo e a noite se aproximava. O céu alaranjado já dava lugar ao azul escuro. Era agora ou nunca. Peguei o dinheiro e fui. Conforme me aproximava do cemitério, o ar parecia mais frio. As árvores ao redor balançavam mesmo sem vento. Foi então que a vi. Uma senhora andando lentamente à minha frente. Vestia um longo vestido preto e o rosto estava coberto por um véu escuro que ia até os ombros. Seus passos não faziam barulho e ela parecia flutuar sobre o chão de terra batida. Meu coração disparou, mas por algum motivo, caminhar perto dela me deu uma falsa sensação de segurança. Me aproximei e continuei andando ao seu lado. Seguimos em silêncio até o fim do cemitério. Tomei coragem e perguntei: "Oi, dona, a senhora vai voltar?" Ela não respondeu, nem sequer hesitou. Apenas virou à esquerda e entrou no cemitério, sumindo entre os túmulos cobertos por musgo. Engoli seco, o estômago revirando de medo. Fiz o que tinha que fazer. Corri até a mercearia, comprei o pão e voltei o mais rápido possível. Mas a volta foi ainda pior. Ao me aproximar do cemitério, o coração quase explodiu no peito. Ela estava saindo de dentro do cemitério. As mesmas roupas, o mesmo véu escuro, o mesmo silêncio. Me convenci de que era só uma senhora visitando alguém querido que não quis conversar comigo antes por estar triste. Talvez ela estivesse chorando. Mas algo dentro de mim dizia que havia algo errado. Mesmo assim, decidi falar com ela de novo. Me aproximei. Caminhamos juntos outra vez. O céu já estava completamente escuro. "A senhora vai direto por aqui?" Ela parou e lentamente virou o rosto para mim. O véu escorregou. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas 2 buracos profundos e escuros, como se tivessem sido cavados à mão. O rosto era pálido, enrugado, sem qualquer sinal de vida. Os lábios secos se moveram levemente, mas nenhum som saiu. O medo congelou meu corpo. Eu tentei gritar, tentei correr,
Mas por um segundo fiquei preso ali, diante do vazio absoluto. Então, num instinto de puro desespero, virei e corri. Corri como nunca antes, sentindo como se aqueles olhos vazios estivessem grudados em mim, me perseguindo, sem som, sem passos, sem pressa. Cheguei em casa sem ar, o coração aos saltos. Tentei contar. Minha mãe não acreditou, meus irmãos riram, meu pai achou que fosse imaginação. Mas não foi. Eu sei o que vi. E até hoje, toda vez que passo em frente a um cemitério, sinto que ela tá lá, à espreita, atrás de algum túmulo, esperando por alguém que pergunte: a senhora vai voltar?